Você tem mais de 60 anos. Ou isso é só o que diz seu documento? Porque uma coisa é o que o calendário marca, e outra bem diferente é o que seu corpo está dizendo, silenciosamente, a cada dia. Há homens que, aos 65 anos, ainda têm energia, força, lucidez, e outros que, com a mesma idade, já sentem que tudo custa mais, que o corpo pesa, que a mente se turva, que algo dentro está se apagando. E nem sempre é culpa do tempo. Muitas vezes é porque ninguém nos ensinou a ouvir os sinais, a notar aqueles pequenos alertas que o corpo envia quando começa a envelhecer antes da hora. Como uma bateria que não está esgotada, mas que já não carrega do mesmo jeito. Dizem por aí, envelhecer não é o mesmo que deteriorar-se, mas a deterioração chega quando ignoramos o que o corpo tenta nos dizer. Hoje quero falar sobre isso, sobre esses sinais que muitos homens deixam passar. Coisas pequenas, detalhes na pele, na força, no ânimo, que na verdade são mensagens claras de que sua idade biológica, a real, aquela que vive nas suas células, pode estar muito acima da idade que aparece nos seus documentos. Este vídeo não é para assustar você, é para dar ferramentas, para ajudar você a saber onde está hoje e como pode frear ou até reverter esse envelhecimento silencioso. Porque não se trata só de viver mais, mas de viver com força, com clareza, com presença. Fique até o final, porque o último sinal que vamos falar pode ser a diferença entre envelhecer com vitalidade ou envelhecer com fragilidade. E antes de começar, me conte nos comentários. Quantos anos você tem hoje? E de que país ou cidade você está nos assistindo? Vou adorar saber de você. Agora sim, vamos ao primeiro sinal. O primeiro sinal silencioso de que o corpo está perdendo sua capacidade de sustentar a vida. Nem sempre se vê no rosto, nem nas costas, nem mesmo nas pernas. Percebe-se nas mãos. Uma pegada fraca, uma perda de força que chega sem fazer barulho, mas que diz muito mais do que parece. O que muitos não sabem é que uma mão que não aperta com firmeza não é apenas um sinal de envelhecimento. É um alerta precoce de todo o corpo. É um dos indicadores mais poderosos da saúde geral depois dos 65 anos. E não estamos falando só de abrir um pote ou carregar uma sacola. Estamos falando da sarcopenia, a perda progressiva da massa muscular. Um processo natural, mas perigoso se não for tratado. E que, curiosamente, costuma começar nos músculos menores, os da mão e do antebraço. Por que aí? Porque são músculos que usamos todos os dias, sem perceber. Para escrever, cozinhar, vestir-se, até para segurar uma xícara de café. Quando esses gestos começam a ficar difíceis, não é preguiça, é um aviso. Um aviso como o que recebeu o Sr. Antônio. Ele tinha 78 anos, sempre foi forte. Mas um dia, depois do banho, tentou torcer uma toalha. E não conseguiu. Pensou que era cansaço, que passaria, mas não passou. Meses depois, deixava cair as chaves. Tinha dificuldade para abotoar a camisa. Um ano depois, precisou de ajuda para carregar sua própria mala numa viagem que sonhava há anos. Esse sintoma é assim tão silencioso e pode avançar rápido se não agir. O que observar? Pequenos detalhes que antes fazia sem pensar. Dificuldade para abrir potes, dor ou fraqueza ao escrever, objetos que caem das mãos com frequência, ou a sensação de que não segura mais do mesmo jeito. A boa notícia é que isso não precisa ser irreversível. A força, mesmo perdida, pode ser recuperada, mas precisa de atenção e constância. O que fazer? Primeiro, mexa-se. Não precisa levantar pesos na academia. Basta exercícios simples, apertar uma bola macia várias vezes ao dia, usar pinças de mão, fazer pequenos movimentos com peso leve. Também é fundamental incluir mais proteína na alimentação, junto com vitamina D, para fortalecer os músculos de dentro para fora. E se puder, busque exercícios funcionais, movimentos que imitem o que você faz no dia a dia. Assim você treina seu corpo para continuar útil e livre. Porque, como diz a frase que deveríamos tatuar na memória, a força se vai primeiro pelas mãos, mas também pode voltar por elas. Não ignore esse sinal, porque as mãos que hoje perdem força
amanhã podem deixar de sustentar sua independência. E ainda há tempo para evitar isso. Pô, dizem que a voz de uma pessoa é o eco da sua alma. E embora costumemos prestar atenção nas palavras, raramente notamos como elas soam. A voz não é só um meio para comunicar-se. É também um espelho do estado físico, emocional e energético de quem a usa. E no caso dos homens mais velhos, as mudanças na voz podem dizer muito mais do que imaginamos. Você já notou isso alguma vez? Aquela voz que antes era firme, profunda, que preenchia a sala. De repente fica mais baixa, como se falasse de longe, mais lenta, como se tivesse dificuldade para acompanhar o ritmo dos pensamentos, mais trêmula, como se tivesse medo de quebrar. Essas mudanças nem sempre são sutis. Às vezes surgem de um dia para o outro. Outras entram lentamente nas conversas, como um sinal que passa despercebido. E a voz está intimamente ligada ao nosso sistema respiratório, à musculatura do peito, do pescoço, do rosto, mas também às nossas emoções. Uma voz fraca pode ser o reflexo de pulmões cansados ou de um coração triste. Lembro do caso de Pedro, um homem de 72 anos. Sempre foi a alma das reuniões familiares. Sua voz tinha aquela força que fazia calar todos sem precisar levantar o tom. Mas com o tempo, seu tom mudou. Falava menos, mais baixo e com pausas que antes não fazia. Um dia, seu neto perguntou inocentemente: "Você está triste, vovô?" Pedro não soube o que responder, porque não tinha percebido, mas sim, algo nele estava se apagando. Não era só a voz, era sua energia, sua vontade de falar, sua confiança. A voz nos dá identidade. Quando a voz muda, o corpo está pedindo atenção. E é importante saber o que observar. Você percebe que ele tem dificuldade para terminar frases? Que falta ar ao falar? Que o tom está mais nasal, como se estivesse sempre congestionado? Que precisa limpar a garganta com frequência? Ou que a voz treme sem motivo aparente? Esses sinais podem indicar desde uma simples fadiga, até condições mais delicadas, como ansiedade, problemas pulmonares ou até doenças neurológicas. Mas nem tudo está perdido. A voz pode ser cuidada, exercitada, recuperada. Uma recomendação simples: incentive-o a ler em voz alta alguns minutos por dia. Que conte histórias. Que cante, mesmo que baixinho. Que não se cale, mesmo que tenha pouco a dizer. Também existem exercícios respiratórios e vocais que ajudam a fortalecer os músculos usados para falar. E se perceber que a rouquidão ou a mudança de tom persistem por semanas, não ignore. Uma avaliação médica pode fazer a diferença. Porque quando um homem começa a perder a voz, às vezes está perdendo algo mais que ar. Às vezes está soltando uma parte da sua história, da sua força, da sua presença. E nós, que o amamos, devemos estar atentos. Ouvir além das palavras. Porque às vezes, o que ele precisa não é que o escutemos com os ouvidos, mas com o coração. Às vezes, os sinais mais claros estão bem diante de nós, no passo que alguém dá. A velocidade ao caminhar, embora pareça simples, é um dos indicadores mais fortes de saúde e esperança de vida em idosos. Estudos científicos confirmam: quanto mais lenta a marcha, maior a probabilidade de que o corpo esteja entrando em uma fase de fragilidade. Mas não é só andar devagar, é algo mais profundo. É quando os reflexos começam a falhar. Quando uma pessoa demora para se levantar da cadeira. Quando precisa de alguns segundos para encontrar equilíbrio ao girar. Quando os pés não obedecem rápido e a mente demora mais para dizer o que fazer. Julian, de 68 anos, sempre foi um homem ágil. Ia ao mercado, subia escadas sozinho, atravessava a rua com passo firme. Mas um dia, sua filha o observou. O semáforo estava prestes a mudar e ele ainda não tinha chegado ao meio da rua. Demorou mais de 30 segundos. Antes, fazia isso sem pensar. Esse pequeno atraso era um aviso silencioso. O que observar? Pés que arrastam, passos mais curtos, necessidade de olhar constantemente para baixo como se os pés não fossem confiáveis. Quedas frequentes, perda de equilíbrio ao girar, dificuldade para desviar de obstáculos.
esses gestos sutis que antes não existiam. E não é só físico. Muitas vezes, essa lentidão está ligada a um declínio neurológico ou cognitivo. O corpo e o cérebro não se comunicam com a mesma fluidez. Os reflexos ficam desajeitados, como se o tempo de resposta se estendesse. Mas aqui vai a boa notícia. Dá para fazer muito. Caminhar todos os dias, mesmo que sejam 10 minutos. Melhor se for ao sol, melhor se for em companhia. Fazer exercícios leves que desafiem o equilíbrio, como andar em linha reta, girar sobre um pé ou até praticar tai chi, que comprovadamente melhora a estabilidade e a conexão mente-corpo. A fisioterapia também pode fazer uma grande diferença, e algo tão básico quanto a hidratação ajuda a manter os reflexos e a pressão arterial em equilíbrio. Porque andar devagar não é o problema. Andar inseguro, sim. E quando uma pessoa começa a andar insegura, é o corpo dizendo: preciso de atenção antes que seja tarde demais. Ouvir essas mensagens não é alarmar-se, é prevenir, é cuidar antes que aconteça a queda, o susto, a fratura. É, enfim, uma forma de amar. Amar com atenção, amar com ação. E outros sinais que procuramos estão em lugares muito fáceis de reconhecer. Olhamos o rosto, buscamos rugas, olheiras, expressões de cansaço. Mas há áreas do corpo que falam mais claro, mais direto e com menos filtro. A pele, especialmente do pescoço, das orelhas e das mãos, torna-se um espelho fiel do envelhecimento interno. Não por estética, mas porque ali o corpo começa a mostrar que não regenera mais igual, que o colágeno está escasso, que o sangue não circula com a mesma força, que as defesas da pele enfraqueceram. Uma pele que antes era lisa e resistente torna-se fina, quase transparente. Alguns a descrevem como pele de papel, frágil, delicada, fácil de marcar com um toque ou uma leve batida. Miguel, 75 anos, notou isso em uma foto de família. Estava rodeado por filhos e netos, todos sorrindo. Mas quando viu a foto, não olhou para seu rosto. Ficou olhando para as mãos. Parecem de outra pessoa, disse. Não são minhas. E suas mãos não eram mais as de um homem ativo que trabalhou com ferramentas e madeira por décadas. Agora estavam finas, com veias marcadas, com manchas escuras, com uma pele que parecia quebrar ao menor esforço. Mas o mais importante não era a estética. O que realmente importa é o que aquela pele está nos dizendo. O ressecamento persistente, especialmente no pescoço ou nos braços, pode indicar desidratação interna, perda de elasticidade vascular ou até desnutrição leve. As manchas escuras, aquelas que muitos chamam de manchas da idade, não são só questão de sol. Também refletem um sistema que foi exposto a anos de inflamação e oxidação celular. E quando aparecem feridas que demoram a cicatrizar, arranhões que infeccionam facilmente ou áreas da pele que se rompem sem motivo aparente, aí não falamos só de idade. Falamos de vulnerabilidade. O que fazer então? Primeiro, observar. Não ignorar. Revise as mãos do seu ente querido. Veja se a pele está tensa ou flácida. Se há manchas novas, áreas ásperas, feridas que não cicatrizam. Pergunte se sente coceira constante, se algo arde ou incomoda. Depois, haja com cuidado, não com medo. Hidratação diária. Sim, todo dia. Com cremes suaves, sem perfumes fortes, que nutram sem irritar. Alimentação rica em antioxidantes. Frutas como mamão, mirtilo, uva. Vegetais coloridos, sementes e água. Muita água. Porque a pele também se alimenta de dentro para fora. E se notar mudanças bruscas ou preocupantes, não hesite em consultar um dermatologista. Às vezes, a pele avisa o que os órgãos ainda não gritam. Porque a pele não é só uma cobertura, é memória, é história. É o lugar onde ficam marcados os carinhos, o trabalho duro, os abraços e também os anos. E lembre-se disso, o rosto pode disfarçar a idade. Mas as mãos sempre dizem a verdade. Não para entristecer, mas para nos convidar a cuidar com mais ternura. A reconhecer que cada ruga, cada mancha é um capítulo vivido. E que a melhor forma de honrá-los
é acompanhá-los com presença, atenção e amor. Outro sinal que não pode ser ignorado está no alto do nosso rosto, e é o olhar. O olhar denuncia mais do que qualquer outro órgão. Mais que o coração, mais que os pulmões, mais que qualquer exame clínico. Porque quando os olhos perdem o brilho, não é só a luz que falta. É a conexão com o mundo, com os outros, com o desejo de continuar presente. Talvez você já tenha notado isso alguma vez. Aquele olhar que não busca mais, que não pousa com atenção no que acontece ao redor. Aquela forma de ver que parece mais uma ausência do que uma presença. Ramon tinha 85 anos. Sempre foi dos que olhavam com intensidade. Gostava de observar as expressões dos netos, comentar as notícias, ler o rosto da esposa mesmo que ela não dissesse uma palavra. Mas um dia, seu olhar mudou. Já não acompanhava a conversa com os olhos. Ficava olhando a televisão, mas não a estava vendo. Era como se olhasse através dela, como se sua mente estivesse em outro lugar. Um lugar distante, silencioso, onde ninguém podia alcançá-lo. E às vezes, não é o corpo que se cansa primeiro. É a alma que começa a se apagar. Aquela que perde vontade, curiosidade, propósito. E isso se nota nos olhos. O olhar vazio, a falta de foco, o piscar lento, as pupilas opacas. Já não há interesse em olhar o céu, o jardim, nem mesmo os olhos de quem amamos. Às vezes evitam o contato visual, não por desprezo, mas porque dói olhar e não sentir nada. Ou porque estão tão presos em seu mundo interior que o exterior deixou de importar. Mas também pode ser um chamado. Um grito silencioso que diz: estou aqui, mas estou indo embora aos poucos. Não completamente, mas às vezes. E o que mais preciso agora é que alguém me olhe de verdade, que me veja. O que fazer quando esse sinal aparece? Primeiro, não ignorar. Não assumir que é só cansaço ou velhice. Esse olhar apagado pode ser sintoma de tristeza, depressão, solidão, falta de propósito. E sim, pode ser parte do fim de um ciclo. Mas muitas vezes, ainda há muito o que fazer. Recuperar pequenas rotinas, sair para ver o sol, sentar em uma praça, regar uma planta. Estabelecer pequenas metas, preparar uma comida favorita, escrever uma carta, assistir a um filme com alguém, reconectar com paixões adormecidas, a música que sempre gostaram, um álbum de fotos, uma lembrança. E principalmente, acompanhamento emocional, profissional se possível, humano sempre, porque às vezes o corpo pode resistir, mas se a alma se desconecta, a vida também começa a ir embora, mesmo que ninguém perceba. Por isso, não fique só olhando. Olhe com presença, ternura, com perguntas abertas. Porque quando o olhar se apaga, não é só cansaço. É a alma que começa a dizer: preciso que você me olhe. Envelhecer não é um castigo. Não é uma derrota. É mais uma etapa, tão natural quanto qualquer outra. E como todas as etapas da vida, pode ser vivida com dignidade, consciência e força. Aceitar as mudanças não significa desistir. Significa entender o que acontece em nosso corpo e mente para agir com sabedoria em vez de medo. Não se trata de ficar sentado vendo o tempo passar. Trata-se de se mover, se cuidar, ouvir o que o corpo sussurra antes de gritar. Mas há algo que poucos dizem. O envelhecimento masculino é muitas vezes silencioso. Não porque não doa, mas porque não se fala nele. Porque nos ensinaram a aguentar, a calar, a não mostrar fraqueza. E ainda assim, calar o que dói. Não impede. Olhar-se no espelho com honestidade é o primeiro passo. Não para se julgar, mas para começar a se cuidar de verdade. Porque se você consegue se observar com honestidade, ainda está a tempo de se cuidar com amor. E agora quero te perguntar, algum desses sinais ressoou com você? Ou pensou em alguém que talvez precise ouvi-los? Deixe um comentário, vou adorar ler. Compartilhe este vídeo com outro homem que você queira, respeite, que talvez precise. E se quiser mais conteúdo que fale com respeito, verdade e coração, inscreva-se. Estamos aqui para nos acompanhar.